Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Unifique Telecomunicações S.A. Destaco que, para aqueles que precisarem de tradução simultânea, essa ferramenta está disponível na plataforma. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, localizado no ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o idioma de sua preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unifique.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unifique Telecomunicações S.A., constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unifique Telecomunicações S.A. e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Fabiano Busnardo, CEO, e Luiz Bogo Júnior, diretor financeiro e de relações com investidores. Passaria a palavra ao senhor Luiz Bogo Júnior. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação aí de todos vocês no call de resultados do quarto trimestre de 2025 da Unifique. Vamos começar aí então a falar sobre os destaques do período do quarto tri de 25. Nós encerramos aí o ano com um EBITDA ajustado de 603 milhões, um crescimento de 21,4% em relação ao ano anterior, e uma margem EBITDA ajustada aí de 50,9%, um avanço aí de 2,4 pontos percentuais em relação a 2024. Nós podemos entender que esse resultado aí se reflete de uma forma clara a nossa disciplina da gestão de custos e ganhos de eficiência operacional que temos trazido aí. Na telefonia móvel, nós seguimos com tração, encerrando o ano com aproximadamente 248 mil acessos líquidos, sendo que desses, mais de 152 mil adições foram ao longo do ano de 2025. É um movimento aí de crescimento alinhado com essa nossa estratégia de ampliar a cobertura e a relevância da marca em todos os estados do sul do Brasil. Um outro ponto importante aí é a nossa estrutura sólida de capital, onde nós podemos destacar aqui a baixa alavancagem financeira, com um índice de apenas 0,62 vezes. Isso é algo muito importante porque nos garante flexibilidade para continuarmos investindo, mesmo sabendo desse cenário macroeconômico em que estamos passando. E finalizando essa primeira parte aqui, eu gostaria de passar para vocês dessa melhora interessante que tivemos no churn. Atingimos um índice aí no quarto tri de 25 de 1,36%. Em relação a 2024, o mesmo tri, uma redução de 0,19 pontos percentuais.
E esse resultado reforça a satisfação, fidelização dos nossos clientes, onde garante para nós uma maior retenção e contribui para um crescimento sustentável da nossa base de clientes. Falando aqui do desempenho operacional, no segmento da banda larga, nós seguimos apresentando aí uma trajetória consistente de crescimento e de qualidade. Nós encerramos o ano de 25 com cerca de 3,7 milhões de home passed e quase 868 mil clientes conectados. Isso representa em torno de 82% de expansão ao longo dos últimos anos. Nós tivemos um crescimento orgânico líquido de 43 mil acessos, onde refletiu uma mudança estratégica, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, porque nós focamos mais na qualidade da base, tratamos da redução da inadimplência e também do controle do churn, mais do que simplesmente fazer um crescimento acelerado. Além disso, nós adicionamos, via crescimento orgânico, em torno de 32 mil acessos por meio de aquisições no último tri do ano passado, em linha com a nossa estratégia de expansão seletiva. Desculpa, eu falei crescimento orgânico, é crescimento inorgânico, os 32 mil acessos. A venda de combos na telefonia móvel e banda larga também é um ponto importante, porque tem contribuído aí de uma forma relevante para a redução do churn e também do reforço da nossa base, né? No quarto tri de 25, quase 20% da nossa base de banda larga já estava no combo. E esse número ele subiu para cerca de 22% agora em fevereiro, e isso mostra a força da nossa estratégia de convergência de produtos e da fidelização dos clientes. Como resultado de todas essas iniciativas, como eu já falei lá no primeiro ponto, o churn reduziu para 1,36% no quarto tri de 25, abaixo do 1,42% registrado no trimestre anterior e abaixo dos 1,55 registrado no último tri de 24. Então ele se consolidou aí como o menor churn do setor de telecomunicações. E nós seguimos fortalecendo aí a nossa posição de liderança aqui em Santa Catarina, onde nós somos líder de market share com quase 21% de participação, conforme dados publicados lá na Anatel no final do ano. E gosto de reforçar aí que esse resultado é um fruto de um trabalho contínuo e robusto para ampliar a nossa presença e fortalecer o relacionamento com os nossos clientes do nosso estado. E, ao mesmo tempo, nós estamos direcionando agora esforços significativos para o crescimento no Rio Grande do Sul, onde atualmente nós detemos em torno de 4,6% do market share. Falar um pouco aí para vocês da telefonia móvel, os highlights estão aí na tela, porque nós continuamos aí com um ciclo de forte expansão e ganho de escala na móvel. Encerramos o ano de 25, o último TRI, com cerca de 248 mil acessos, um aumento de mais de 152 mil novos clientes, um crescimento que eu considero expressivo ao longo do ano, né? Ele foi acompanhado por uma expansão significativa na receita desse segmento, porque nós crescemos de 7 milhões de receita bruta de 2024 para quase 70 milhões no ano de 2025. Foi um avanço expressivo na comparação com o ano passado, com o ano de 24. Nós terminamos também em 2025 com 128 cidades com cobertura própria da Unifique, sendo 76 em Santa Catarina e 52 no Rio Grande do Sul. Isso nos permite atingir uma população de aproximadamente 4,4 milhões de pessoas com a nossa rede própria. Só para fins de informação aqui, que dessas 128 cidades, 96 elas fazem parte das obrigações do leilão 5G. E 32 cidades elas possuem mais de 30 mil habitantes. Isso reforça aí o nosso compromisso de expandir em atuação em áreas de maior densidade populacional, além das obrigações que nós temos perante ao leilão.
Isso garante, ao mesmo tempo, maior retorno sobre os investimentos nossos. Um ponto importante aqui que dos novos acessos registrados no quarto trimestre de 25, quase 54% correspondem a linhas portadas de outras operadoras. É um dado importante porque ele evidencia a confiança dos clientes na qualidade do nosso serviço, especialmente no mercado em que nós temos uma competição relevante. E, além disso, 81% da base da nossa telefonia móvel são de clientes com serviço com combo. Isso reforça essa atratividade aí do nosso portfólio, integrado com uma eficiência de estratégia comercial. Pode seguir para o próximo slide, por favor. Aqui nós temos todo o nosso portfólio de produtos nesse slide aqui, onde mostra que os nossos serviços, além da conectividade, que tem um número relevante hoje ainda, 82,7%, mas a evolução do móvel ela já está se refletindo na composição da receita. Ela já passou superou alguns produtos e encostou em outros produtos também, né? Então, além disso, nós ainda seguimos avançando na estratégia de diversificar nossos produtos com serviços novos, além da conectividade, como a energia, segurança, cloud, TI, e todos esses serviços eles têm um princípio aqui, né, que é a entrega da qualidade da internet nossa de qualidade, que é o nosso carro-chefe, seja pela fibra ótica ou via telefonia móvel. Falar do nosso desempenho financeiro, esse slide mostra aí a receita bruta, o lucro bruto, lucro líquido e o EBITDA. A receita bruta ela atingiu aí 1,4 bilhões de receita, representando um crescimento de aproximadamente 13,5% em relação ao ano passado, e um aumento, né, de 18,3% na comparação de tri a tri. É um desempenho que foi impulsionado aí principalmente, né, pela venda de planos combo, telefonia móvel, mais banda larga, que foram os mais adquiridos pelos clientes. Falei aqui principalmente porque tiveram outros modos de crescimento da receita. E a companhia ela registrou aí também um crescimento expressivo no lucro bruto, onde atingiu quase 613 milhões no acumulado de 25 e um avanço de pouco mais de 17,7% em relação a 2024. É um resultado aí que reflete a eficiência no controle dos custos operacionais e a redução dos impostos e algumas deduções sobre o ROB, né? Mas principalmente na eficiência do nosso controle de custos operacionais. Falando do EBITDA, o EBITDA ajustado foi pouco mais das nossas expectativas, né? Ultrapassou 600 milhões de reais no acumulado do ano de 25, refletindo aí um aumento de 21,4% em relação ao mesmo ano, ao ano passado. E uma margem de EBITDA aí de 50,9%, a margem de EBITDA ajustada, demonstrando essa nossa capacidade que nós temos de manter a rentabilidade mesmo com o avanço de investimentos, por exemplo, na operação móvel. Eu diria para vocês que esse nível de margem aqui ele é possível graças àquele rigoroso controle que eu já tenho falado em outras oportunidades das nossas despesas operacionais e ao nosso controle orçamentário estratégico, onde a gente conseguiu direcionar mais recursos para projetos que consideramos prioritários na companhia. E o lucro líquido aqui, né, mostrando para vocês do ano de 25, que foi de 209 milhões, um aumento de quase 20% em relação a 2024, e há um aumento de 25% na comparação entre o quarto TRI de 25 e o quarto TRI de 24. Isso reforça aí a todos a consistência da geração de valor para os nossos acionistas e para a própria companhia que tem intenção de reinvestimento de lucro. O próximo slide aqui, a gente fala da nossa dívida líquida, da nossa alavancagem. Hoje nós mantemos uma estrutura aí de capital bastante saudável. Nós reportamos aí a nossa dívida líquida, que atingiu 369,9 milhões,
onde isso reflete numa alavancagem de 0,62 vezes ao final do ano passado. Continuamos mantendo uma sólida posição de caixa, totalizando aí quase 281 milhões de reais em dezembro. Isso aí reforça a nossa saúde financeira e a capacidade de seguirmos investindo na expansão e a melhoria dos nossos serviços. Ponto importante aqui que o nosso endividamento bruto ele tem um perfil saudável e alongado com 88% atrelado ao IPCA. Isso nos ajuda aí a mitigar impactos de oscilações de curto prazo e preserva a nossa solidez da estrutura de nosso capital. Importante também destacar aqui, falar um pouquinho também da questão da distribuição de lucros, é que a gente realizou aí o pagamento de 110 milhões entre JCP e dividendos, representando aí um payout aí acima de 50%, onde demonstra o nosso compromisso aí com a criação de valor para todos os nossos acionistas. Passar para vocês agora um pouquinho dos nossos eventos recentes e subsequentes, eventos que aconteceram logo no final do ano de 25 e após o fechamento do TRI. Tivemos aí, começando pelo lado do capital, né, aprovamos em Assembleia Geral Extraordinária, em dezembro de 25, um aumento de capital por meio de emissão de em torno de 37 milhões de novas ações, que foram entregues aos acionistas via bonificação. E é uma iniciativa aí que reforça aí mais uma vez, né, a nossa base de capital e nos dá maior flexibilidade aí para sustentar esse ciclo de crescimento da companhia. Um outro ponto aí de evento recente que teve foi a aprovação da distribuição dos dividendos intermediários na monta de 200 milhões de reais, com pagamentos programados aí entre 2026 e 2028. Inclusive, nessa última segunda-feira, dia 16, nós já realizamos o pagamento de uma parte, foram 27 milhões, referente a esses dividendos que foram anunciados e aprovados no ano passado. Um outro ponto importante aqui para mencionar, que é a elevação do nosso rating de crédito pela S&P Global, que alterou para BR A duplo com perspectiva estável. É um upgrade aí que nós temos no nosso rating, onde reconhece a consistência da nossa estratégia, crescimento de base de clientes, capacidade de execução de nossos planos de negócio e ainda reforça aí as condições de acesso de financiamento mais competitivas para a nossa companhia. Um evento subsequente que aconteceu foi o acordo para a aquisição da frequência da frequência de 3,5 GHz no Paraná, no valor de 20 milhões. Isso nos fortalece, né, numa posição importante na operação da telefonia móvel, em uma região de alto potencial de crescimento e de acordo com o nosso plano de expansão. E com a entrada no mercado do Paraná, com esse acordo de transferência da frequência do 3,5, nós assumimos algumas obrigações regulatórias adicionais que totaliza aí cobertura de em torno de um pouco mais de 1.000 cidades e implantação de mais de 2.000 ERBs, conforme o que já foi estabelecido no cronograma do 5G. No entanto, eu gostaria aqui de reforçar a todos aqui que a nossa estratégia ela vai além desse cumprimento das obrigatoriedades do leilão do 5G. Nós, além de atuar nessas cidades com menos de 30 mil habitantes, que é a obrigatoriedade, temos aqui a pretensão de atuar em cidades que, claro, têm mais do que 30 mil habitantes, superando essas 1.000 e poucas cidades aí que são obrigadas. Um outro ponto de evento subsequente foi a aquisição de um provedor, do primeiro provedor lá do estado do Paraná, que foi a Super. Nós concluímos agora no início do mês de março essa aquisição. Ela tem uma base de aproximadamente 24 mil clientes, atua em diversas cidades relevantes no estado do Paraná
E aqui a gente coloca que está totalmente alinhada essa estratégia de crescimento com ganho de escala a nível regional. E por fim, nós realizamos aí a nossa, já estamos no book, né, da nossa quarta emissão de debêntures no valor de 500 milhões, com prazo aí de 7 anos. É uma operação aí que foi estruturada reforçando para reforçar a nossa liquidez, alongar o perfil de dívida, uma emissão de debênture 100% alinhada com o plano de investimento da companhia, nada para rolagem de dívida, 100% de acordo aí com os planos de crescimento da companhia. Eu diria para vocês, como um resumo aqui, que nós sempre colocamos, deixamos muito claros que temos um propósito aí de ser uma das empresas de telecomunicações mais desejadas do Brasil e começamos 2026 já alinhados com essa estratégia de crescimento que é um crescimento sustentável. Nós queremos aí ampliar, está muito claro isso, ampliar a nossa atuação em toda a região sul do Brasil, levando conectividade de qualidade para cada vez mais pessoas. Nós temos aí o intuito de impulsionar o crescimento orgânico que seja sustentável, né, cuidando muito da base na banda larga e na móvel também. Queremos aqui reforçar para todos aí que nós, com todos esses projetos e todas esses eventos aí, cuidar e manter um fluxo de caixa saudável, o baixo nível de alavancagem, como nós temos feito isso de forma consistente. Nós queremos reforçar, aqui é um ponto muito importante, a retenção de clientes. O nosso churn, como mostrei para vocês aí, ele está abaixo da média do setor. Temos feito um trabalho muito intenso com diversas frentes para que isso acontecesse, e é um reflexo direto desse nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados. E não menos importante, mas a gente sempre tem que mencionar que nós queremos, além de investir, manter o compromisso com a remuneração ao nosso acionista. Nós temos expectativas aí de pagamentos consistentes de dividendos no decorrer do ano, em linha aí com a nossa política de retorno sustentável aos nossos stakeholders. Eu encerro por aqui a nossa apresentação. Abro para os questionamentos e depois para a palavra do Fabiano aqui. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Leonardo Sintra, do Itaú BBA. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Leonardo, por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo call e pela oportunidade aqui de fazer perguntas. São duas do meu lado. A primeira, eu queria entender um pouco sobre o ritmo de net adds ao longo de 2026, como é que está a cabeça de vocês. A gente viu que vocês passaram por um ano aqui mais de reestruturação, de focar na qualidade do cliente, só para entender, então, ritmo mensal ou trimestral que vocês veem para net adds em fibra aqui para esse ano, tá? E a segunda, se eu puder, queria perguntar um pouco sobre o planejamento estratégico aqui de ramp-up imóvel, tá? Acho que não só o ritmo de expansão do Business Unit móvel como um todo, mas principalmente a expansão ali no Paraná, né, em regiões que vocês não possuem presença via fibra. Se seria mais via parceria, ou como é que está a cabeça e o planejamento aqui olhando para esse ano e o ano que vem principalmente? Obrigado. Leonardo, obrigado aqui pela pergunta. Fabiano aqui respondendo. Sobre a primeira parte da tua pergunta, Net Ads, assim, nós estamos muito confiantes que 2026 vai ser o melhor ano da Unifique pós-pandemia, por todo esse trabalho de arrumação que a gente tem feito, melhorado os indicadores, churn caindo, acho que a gente tem uma melhora do crescimento orgânico, acho que pode estar pintando aí uma volta de crescimento inorgânico também.
que eu acho que vai ser muito bom. Continuamos muito focados assim em eficiência operacional. Nós estamos atualizando vários sistemas da companhia, investimentos pesadíssimos nessa atualização de sistemas. Acredito que estamos com uma expectativa aí de semana que vem virar a primeira plataforma ali que a gente colocou, que vai controlar toda a operação, que nós esperamos ganhos de eficiência operacional acima de 20%. Isso vai ser significativo nos nossos resultados. E, dito isso, a gente se sente confortável em dar uma aceleradinha aqui nas nossas atividades e principalmente tentar buscar um novo crescimento. Veja bem, a gente está esperando esse ano fazer no mínimo 50 mil acessos de adições líquidas, né? Mas temos uma meta aí na empresa de 60 mil. Não sei se vamos conseguir os 60, mas acima de 50 nós estamos confiantes. Mas importante é considerar aqui, Leonardo, nós não trabalhamos para crescer a qualquer custo. A Unifique nega hoje mais de 50 mil vendas por ano. E a nossa avaliação de crédito está criteriosa e a gente precisa fazer isso para que a gente tenha um churn nos melhores índices possíveis. É lógico que esses números agora eles estão melhorando, eu diria que abaixo de 1,6%. Até 1,6%, acho que é esse trabalho de ter um controle de venda mais rigoroso, ter uma qualidade de atendimento, ter uma tecnologia de ponta, serviço de alta disponibilidade. Isso tudo tá tudo certo. A partir daí, a gente, hoje, perto de 22% dos nossos assinantes de fibra já tem o serviço de móvel e ele vai colaborando, então, em a gente ter um churn cada vez mais saudável, né? E nós somos ambiciosos nesse ponto, achamos que dá para melhorar mais um pouquinho. Com relação ao ritmo da móvel, sim, a gente acredita, esse ano a gente deve dar uma pequena acelerada. Por quê? Porque assim, a gente começou esse negócio lá, o leilão foi lá acho que 21, dezembro de novembro. 21, né, novembro de 21, então daqui a pouco, aí, final do ano, já está fazendo 5 anos. A gente trabalhou 2 anos aí planejando, preparando. A gente está aí há 2 anos e pouco já com a operação comercial, e hoje nós temos a tranquilidade de que a gente está fazendo um serviço brilhante, um serviço com qualidade. Entretanto, né, a gente tem que entender que a Unifique tem uma excelente, ela goza de uma excelente reputação no mercado, na área que a gente atua, mas o pessoal está acostumado com o nosso serviço de fibra. De imóvel, nós somos uma novidade e não tem moleza. Nós vamos ter que provar que nós somos bons e isso nós precisamos de tempo. Para ter uma ideia, quero compartilhar contigo. Há um ano atrás, o nosso ticket de venda médio da móvel era na casa de 36, R$ 37. No último mês, a gente já chegou a 43. A gente vem subindo os planos, vem subindo a regra e vem mantendo as vendas, porque nós não estamos preocupados com o número de chip, nós estamos preocupados com os econômicos, né? A operação ela tem que ser saudável. Então, nós estamos num negócio que a gente faturou 10 milhões em 2024, quase 70 milhões em 2025, será acima de 170 milhões em 2026 e o ano que vem não será menos de 300 milhões. E aí eu costumo dizer que aí acabou, aqui é a fase de eliminatória, depois acabou a brincadeira, daí o jogo vai ser profissional, aí é que eu acho que a gente vai crescer mesmo, porque naquele momento, primeiro eu tendo a tese que naquele momento o 5G vai fazer parte da vida das pessoas, as pessoas terão essa necessidade e o nosso serviço naquele momento vai se destacar. E uma coisa que eu queria complementar, dizer o seguinte: apesar da gente já estar há tanto tempo, nosso EBITDA na móvel ainda é negativo. Mas no quarto tri desse ano, nós teremos o primeiro EBITDA positivo, né? Então a gente começa a melhorar o número e eu estou dizendo para vocês, o ano que vem a gente ainda sofre um pouquinho, mas a partir de 2028 a móvel vai andar com as suas próprias pernas. Nós não vamos mais ter que tirar dinheiro lá da fibra e colocar na móvel, que infelizmente para começar é maravilhoso, o benefício, claro que assim, se a gente considerar os benefícios que nós estamos tendo no churn e nos pacotes de combo, eu acho que ela já não está mais negativa.
Mas como eu não consigo separar esse número aqui, então vamos nessa aí. Então a gente tem que entender que a gente vai passar a ter EBITDA positivo no quarto tri, mas a gente tem esses outros ganhos ao redor. E aí, falando aqui especificamente no ponto que você falou do Paraná. Paraná é um mercado sensacional e uma vez que nós estamos com a nossa plataforma, estamos confiantes na qualidade dos serviços que a gente presta na móvel, da rede que nós estamos construindo, que eu acho que não vai ter precedente. Dito isso, para nós ampliar para mais o Estado, lógico que terão mais alguns investimentos, mas aí vai se pagar muito rápido, porque é só o negócio da ponta, né? Então, para ter uma ideia, vai ter que fazer 100 cidades esse ano no Paraná, vai ter que fazer. Tem a obrigação, só que eu costumo dizer que essa obrigação é uma obrigação boa. A obrigação diz o seguinte: não é que você tem que pagar uma conta que não tem retorno. O que a obrigação está dizendo é o seguinte: você tem que colocar o serviço numa cidade abaixo de 30 mil habitantes para funcionar. Eu faço isso hoje, amanhã eu começo a vender e começa a entrar cliente que daqui a pouco vai ajudando a pagar. Claro, a gente está calibrando essa velocidade para quê? Para não machucar muito o nosso resultado. Lógico que se eu fizer muito mais rápido do que eu estou fazendo, eu trago um OPEX numa velocidade muito grande, porque cada herb própria que você vai colocando tem aluguel de terreno, tem aluguel de torre, tem energia elétrica, tem manutenção. E isso tudo, se tu vai criando isso numa velocidade muito grande, é lógico que as vendas acabam demorando um pouquinho para você povoar uma herb, para ela chegar no break-even, para ela começar a dar retorno para nós. Sei lá, nós estamos falando aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos de trabalho, dependendo do tempo. Então a gente vai calibrando essa plantação, e isso que eu estou falando para vocês não é conversa, porque se vocês olhar o EBITDA da Unifique, mesmo sofrendo com a móvel que está sendo uma detratora de resultado, vocês podem perceber que ela vai melhorando. E também vai melhorando porque ela já foi uma detratora mais forte, a móvel. Agora tá um pouco menos e no final do ano, pelo menos, não será mais negativo. O EBITDA já começa a ajudar a colaborar, pelo menos no número absoluto, né? E então, a gente está muito confiante e acha que os investimentos adicionais que nós temos para fazer numa área nova, como é o caso do Paraná, fazem todo sentido porque ele vai se pagar muito rápido. E, complementando aí que você também mencionou, sim, a gente tem um programa de parceria robusto aí para os ISPs lá do Paraná, temos várias conversas ali em andamento, vamos ver se a gente consegue fechar, porque também assim, o negócio não é fácil também, a Unifique sofre bastante aí para implantar essa rede, apesar do nosso otimismo com o futuro, tem trabalho duro, tem que botar dinheiro, então estamos com algumas conversas aí, vamos ver se a gente consegue avançar. De qualquer maneira, com parceria ou sem parceria, nós já começamos aí no planejamento do Paraná e dos próximos 3 meses começarão a surgir herbes no Paraná que vão trazer clientes lá, um estado maravilhoso aí, e aí a gente consegue fechar todo o sul do Brasil. Nós temos uma meta de ser a maior operadora do sul. Nós ainda não somos, e isso não é por vaidade, nós não queremos ser a número um, a maior, porque é bonito, não, é porque quem tem mais market share no mercado é quem mais está ganhando dinheiro naquela área. Então, assim, a gente sempre teve uma estratégia de crescimento geográfica controlada, a gente gosta, tem que ser robusto aonde a gente está, mas de fato surgiu uma oportunidade, eu acho que foi no momento oportuno, não tínhamos como a gente recusar essa oportunidade do Paraná. Espero que tenha respondido a tua pergunta, Leonardo. Não, super claro, Fabiano. Se eu puder só um follow-up em cada uma delas aqui, eu acho que você comentou sobre o ritmo de net adds no orgânico, ficou super claro. E aí você mencionou um pouco sobre o inorgânico também, só para entender como é que está o pipeline, se essas novas regras de fiscalização da Anatel para SPs menores têm surtido efeito no sentido de novos potenciais targets aqui para vocês. E aí um segundo follow-up aqui na parte de móvel, né, que vocês têm rampado super bem, e vocês comentaram no release que 54%, né, das novas linhas têm sido via portabilidade. Só para entender como é que é o approach aqui para convencer o cliente, se tem a ver com esse desconto que você comentou, se tem a ver a tentar mostrar a qualidade do serviço na ponta para ele, só para entender um pouquinho do racional de como que vocês têm operado aqui. Obrigado.
Sim, só um ponto aí, né? Tu falou desconto, Leonardo, não sei a parte de, eu não comentei aqui sobre desconto, não sei. O nosso foco aqui é vender o serviço combo com pacotes robustos, né? 43. Tanto é que a gente vem aumentando o ticket médio, por quê? A gente quer que o cliente o nosso sonho aqui é o cliente ter o celular dele, tá andando por aí, poder usar. Então, a gente, não é que a gente está vendo, o pacote tá num preço bom, só que a gente vende pacotes bem maiores, a tecnologia nova nos permite essa eficiência. Eu quero que o cliente chegue num restaurante e use a nossa rede de dados 5G, que é maravilhosa. Eu não quero que ele chegue lá e diga, ô garçom, qual que é a senha aí do Wi-Fi aqui que eu preciso do Wi-Fi, para que isso? Não precisa disso. Pode usar o nosso serviço. Então a gente está vendendo, a gente tirou os pacotes menores, começamos a vender pacotes maiores, né? Porque tem isso também, numa rede de qualidade trafega mais também. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado aqui que móvel tem esse negócio aí de volume de dados controlado, vamos dizer assim. O cara compra lá pacotes de dados e se ele utiliza mais do que isso excedente, ele terá custos adicionais. O que nós estamos fazendo é trabalhando com pacotes mais robustos e sim num preço competitivo, mas e focado na qualidade, né? E hoje, majoritariamente, nós estamos trabalhando na nossa base. 81% das nossas vendas é combado dos nossos chips, né? Claro que a gente está trabalhando, a área comercial ali está estruturando outros canais de vendas, daqui a pouco a gente terá outras novidades para vender mais chip ainda, mas como falei, nós não estamos numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona, então nós temos que calibrar bem essa velocidade para a gente ter fôlego. Respondendo a tua questão ali do inorgânico, sim, né, o agente regulador parece que está determinado a estabelecer vamos chamar aqui de uma formalização do mercado. Eu acho que nada mais justo, né? A Unifique não tem problema com competição, inclusive eu acho que a empresa, para ser forte, ela precisa ter competidores fortes. É isso que faz uma empresa ser forte também. Nós não temos problema nenhum com relação a isso, mas nós queremos uma concorrência justa. Então, queremos que sim, que as empresas comprovem que todos os seus colaboradores aí estão, tá todo mundo legalizado, tudo certinho, que os seus impostos estão sendo pagos, que está declarando o número de assinante, que está pagando o direito de passagem lá, o aluguel do poste. Essa semana, hoje mesmo, eu vi no jornal hoje de manhã, que ontem o Congresso aprovou a nova regulamentação dos postes. Isso vai ser maravilhoso para as empresas que trabalham, de qualquer tamanho. Quem está trabalhando de forma legalizada, formalizado, vai ser muito beneficiado. Então, agora aquele que está vai ter que se ajustar. E aí, às vezes, a gente vê o pessoal vendendo internet aí por um preço muito barato e a gente, às vezes, fica lá se perguntando, poxa, mas que conta que estão fazendo aí, que milagre que estão. Então, tem que dar uma olhada nisso aí. Mas me parece que sim, e aí, veja bem, esse é um mercado intrinsecamente que você precisa ter escala. Quanto mais escala você tiver, mais competitivo você vai ser. Claro, você tem que fazer um trabalho bom, tem que ser competente, tem que ter um monte de pré-requisitos aí para ser cumprido, né? Senão também não adianta nada ter escala. Mas no caso da Unifique, quanto mais a gente tem escala, por isso que eu falei, poxa, vamos adicionar Paraná na móvel? Claro, nós vamos chegar na escala que a gente precisa na móvel para ter a rentabilidade mais rápido. Ah, tem que fazer um investimentozinho a mais agora no começo para chegar lá? Tudo bem. O grosso mesmo, o know-how, a infraestrutura principal já está aqui tudo montado. Faz todo sentido, pô, então vamos encarar isso aí. Às vezes, o provedor um pouco menor, um ISP um pouco menor, pode ter dificuldade de tendo que carregar. A gente tem que saber que o Brasil é um país pesado, a carga tributária, isso tudo. Então, pode sim, a gente percebe no mercado aí uma possibilidade de um pouco mais de concentração, porque faz sentido todo mundo correr para a escala para poder se tornar mais competitivo.
e a gente acredita, e acho que a Unifique é uma das empresas aí que está bem habilitada, baixo endividamento, para fazer talvez aí uma rodada, mas assim, nós não estamos com pressa, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho bem feito. Se surgir boas oportunidades, acho que nós estamos aptos aí a agarrá-las, tá? Obrigado. Obrigado, Fabiano. Super claro. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Eduardo Lazarete, do GTI Administração de Recursos. Eduardo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu queria entender, pegar um pouco da visão do Fabiano para o Paraná, né? Tanto no móvel quanto na fibra, como é que vocês estão olhando especificamente o Paraná, o crescimento orgânico e os M&As, né? Comentou desses 60 mil, 50 mil no ano total, mas dentro disso, né, se vocês puderem comentar um pouco o que é Paraná, o que vocês estão vendo de crescimento lá, tanto orgânico quanto inorgânico, móvel e fibra. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Sim, Paraná, por óbvio, na móvel nós temos que fazer o crescimento orgânico, então a gente começa a fazer essa infraestrutura, pretendemos e faremos até o final deste ano 100 cidades. Então, assim, a gente já vai ter, claro que a gente vai fazer as cidades menores, que são obrigadas primeiro, mas que tem nos trazido gratas surpresas positivas, assim, com relação ao desempenho, né? Da rede de venda e tal. Então, a gente vai fazer isso. A gente fez uma primeira aquisição agora no Paraná, aí, acho que há umas 2 semanas aí. A gente tem algumas conversas lá, eu acredito que é possível que a gente consiga talvez fazer mais alguma aquisição durante o ano, porque assim, como a gente também vai montar essa infraestrutura no Paraná, nós temos tudo, a receita do bolo aqui, está aqui, temos o pessoal que gerencia todo esse processo, está aqui na matriz e está todo mundo tranquilo e confortável para assumir esse desafio de um estado novo. Mas no final do dia nós precisamos ter muita gente lá no estado também trabalhando, então, de braço, cabeça e de gente que está lá no Paraná, né? Então, assim, fazer algumas aquisições inorgânicas me parece que concilia com esse nosso interesse, né? A gente acaba adquirindo um pouco de infraestrutura de fibra, que no final do dia dá suporte para a rede de móvel. A gente consegue ter pessoas para nos ajudar nesse trabalho e também até na parte comercial de venda. Então, assim, o estado do Paraná ele tem uma particularidade que posso compartilhar aqui. É um estado assim onde o pessoal está mais regularizado na questão do direito de passagem. A Copel lá faz um trabalho muito bem feito, né? Por acaso, em algum tempo atrás, ela já foi detentora de uma telecom, então ela talvez tinha muito interesse em ter esse controle da utilização dos postes, mas eles, mesmo tendo vendido a companhia depois, eles parece que mantiveram esse trabalho. E é isso que eu te falei, nesse ambiente para a Unifique é um ambiente muito favorável, né? Que é isso que a gente quer competir em condições de igualdade. Então, assim, a gente está muito, muito otimista com essa nossa entrada no Paraná. E aí as duas coisas, porque isso é que está mostrando, né, gente? Demora um pouco, talvez a gente vai ter que chegar lá em 29, 30. Eu acho que ali vai estar sacramentado, né, que a operadora precisa ter os dois serviços, né, e aqui a gente vai ter os dois serviços, não vai ser qualquer dois serviços, né? Nós vamos ter a melhor rede de fibra, melhor capilaridade, melhor disponibilidade, melhor tecnologia, pessoal mais bem treinado dando melhor atendimento, e nós vamos repetir essa dose na móvel, né? Nós vamos provar que a móvel que nós temos hoje disponível no Brasil está longe de ser boa.
podemos até em cidade grande ter cobertura boa, mas ter capacidade insuficiente. E no interior a cobertura também é insuficiente. Nós estamos fazendo um trabalho diferente. Nós estamos colocando, e claro, estamos beneficiados em função de colocar todos os equipamentos que nós estamos colocando, é tudo novinho, tal. Último ano, é lógico que isso nos dá uma vantagem competitiva. Eles são equipamentos que consomem menos energia, entregam muito mais capacidade de dados. Nós temos uma rede, a maior e melhor rede de fibra do Sul, né? Todas as herbes que nós conectamos, Eduardo, é com dois links de 10 gigabits. Isso não tem precedente no Brasil. Aí você vai dizer, mas precisa disso? Não, de fato não precisa hoje. Mas em 28, 29 a gente volta a conversar, vão começar a sair as aplicações do 5G, e aí o cliente vai precisar, ele vai saber daí a diferença do que é bom e do que não é bom. Hoje talvez ele tenha um pouquinho de dificuldade, mas ali na frente isso será superado. Nós estamos absolutamente confortáveis. Então, a gente vai fazer uma implantação da rede móvel, vamos fazer um trabalho esse ano que eu acho que nós vamos largar numa velocidade. Eu falei aqui há pouco que aqui na nossa área, quando a gente começou na móvel, nós demoramos 2 anos para dar largada. No Paraná, a gente comprou, vai demorar 3 a 4 meses para dar largada, né? Por quê? Porque já está tudo pronto, temos os core, tudo. Então, tu imagina um investimento de muitos milhões de dólares, que agora eu vou lá, adiciono Hermes no Paraná e vou conseguir diluir esse custo mais rápido. Então, vocês vão perceber que eu não vou prometer, a gente tinha potencial esse ano para melhorar mais um pouco a nossa margem EBITDA, mas não vou prometer isso aqui, porque eu acho que a gente talvez troque isso por uma aceleradinha a mais aí nas nossas atividades, e quando a gente acelera um pouco mais a móvel, tal, claro que a gente acelera um pouquinho na despesa até o cliente voltar. Mas não vai ser pior, não. Isso nós não vamos abrir mão aí de pelo menos manter nesse patamar que a gente acha que é o saudável para a companhia. Então, vocês vão ver uma companhia que faz bastante investimento para poder colher essas oportunidades de futuro que nós temos. Vocês vão ver uma companhia que continua pagando dividendos, talvez não é aquele dividendos máximo, porque a nossa tese aqui ainda não é de pagar dividendos, é de crescer para que lá na frente sim a gente tenha a nossa maquininha aqui de pagar dividendos. Talvez 2030 esse cenário já mude nesse sentido. E vocês vão ver que, além de fazer isso tudo, investir bastante em CAPEX, mas vocês vão ver, poxa, e ainda assim eles não aumentam o endividamento da companhia. Então, quer dizer, é mais ou menos nessa tocada, acho que essa receita tem dado certo e a gente vai manter isso, mas nós estamos confiantes esse ano em dar uma aceleradinha um pouquinho maior, sem prejudicar aí o nosso resultado, mas aproveitando sim as oportunidades que aí estão. Tá certo, ótimo. Muito obrigado. Sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Pessoal, aqui só para salientar aqui, a gente realmente está muito, muito confiante aqui com o futuro. 2026 vai ser o melhor ano da companhia depois da pandemia, né? No pré-pandemia, para vocês terem uma ideia, a gente instalava lá em torno de 4.000, 4.500 acessos por mês, veio a pandemia, o negócio foi para 15, 16 mil, muito rápido, em poucos meses, a gente conseguiu se readequar. E hoje a gente tem mantido aí essas ativações aí na casa aí de 16, 17 mil mês. Conseguimos reduzir o churn, fizemos, e estamos muito confiantes com o nosso futuro e oportunidade gigantesca. A gente agradece aí de poder estar nesse segmento que é desafiador, né? Porque é tecnologia, toda hora vem novidade, é um negócio assim muito dinâmico, né? Mas nós estamos com uma equipe aí de quase 3.000 pessoas, muito comprometida, muito bem preparada, e nós aqui também estamos aqui comprometidos para justamente gerar valor, né? Eu sou o maior acionista da companhia, tenho total interesse em fazer que isso realmente ande para frente, estamos aqui absolutamente comprometidos. Acho que os números indicam que a gente está, não é fácil. Você está num país aí com a taxa Selic aí perto de 15%, agora que eu para 14,75%, acho que isso não vai mudar nada na nossa vida,
enfim. Mas eu costumo dizer que pelo menos estamos ganhando da Selic, não estamos aumentando o endividamento, mas agora chegou a hora da gente ser um pouquinho mais ambicioso. Acho que temos muitas oportunidades, nos preparamos, fizemos o dever de casa. E agora não temos desculpa, não. Temos que dar uma aceleradinha. E claro que também não vai ser aquela loucura, porque senão também vamos se atrapalhar todos. Mas acho que está vindo muita coisa boa aí. Obrigado aí pela atenção de todos e a gente fica aqui à disposição aí. Um abraço a todos. Obrigado aí, pessoal. Videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2025 da Unifique Telecomunicações S.A. está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenha uma ótima tarde.